Bom dia pessoal do segundo ano, aqui é o professor Roberto para mais uma aula de física com vocês, né? Vamos lá? Gente, na aula passada eu pedi para que vocês fizessem todos os exercícios, né? Deste capítulo 9. Então o que nós vamos fazer? Nessa aula nós vamos corrigir o máximo que der para corrigir. Aqueles que não derem tempo, a gente não tiver prazo para corrigir, eu vou estar mandando um gabarito comentado para vocês, tá bom? Então aí vocês vão ter acesso ao gabarito e caso permanecer alguma dúvida, vocês podem me procurar e a gente tenta esclarecer da melhor forma possível, tá bom? Então eu passei para que vocês fizessem do 10 até terminar o capítulo. Não vamos fazer o que der para fazer aqui em 40 minutos, tá? No máximo 50 minutos. É o que a gente vai tentar fazer. Então a gente vai começar aqui com o número 10, tá? O exercício número 10. O 10 fala o seguinte, ó, o diagrama PV, que é pressão-volume, né? Da figura mostra, para determinado gás ideal, alguns dos processos termodinâmicos possíveis. Sabendo que nos processos AB e BD são fornecidos ao gás 120 e 500 joules de calor, respectivamente, a variação de energia interna do gás em joules no processo ACD será igual a... Gente, observa que o processo ABD e o processo ACD, eles começam e terminam no mesmo lugar. Tá? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que o mesmo processo ACD, né, que é ACD, é o processo ABD, tá? Porque eles começam e terminam no mesmo lugar. Tudo bem? Então, vamos lá, gente. Para isso, eu vou usar a seguinte fórmula. Ó. Deixa eu abrir aqui a minha lousa. Hoje eu estou com uma lousa um pouco diferente, né? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou dizer que a variação... Opa, tá com a coleta vermelha. Aliás, eu vou aqui no número 10 e a gente começa. Eu vou dizer, então, que a variação de energia interna no processo ABD, ele vai ser a quantidade de calor menos o trabalho. Lembra daquela formulazinha? Na verdade, eu estou só aplicando a fórmula no processo, tá? Só que observa o seguinte aqui, ó, o processo ABD, deixa eu pegar aqui, ó, o processo ABD, né? O que vai acontecer nesse caso aqui, ó? Eu vou ter, ó, o AB, a quantidade de calor é 120 e o BD, a quantidade de calor é 500 joules. Então eu vou dividir, porque de A até D eu tenho que fazer o AB e o BD. Então eu posso escrever assim também, ó. Eu posso dizer o seguinte, eu posso dizer que a variação de energia interna nesse processo ABD, ele vai ser a quantidade de calor de A até B, mais a quantidade de calor de B até D, menos o trabalho BD. Por que menos o trabalho BD, Betão? E o outro trabalho? Ué, o trabalho de A até B não houve variação do volume, tá vendo? Então o trabalho é constante, o trabalho é nulo. De A até B o trabalho foi nulo, só existe trabalho de B até D. Então por isso que eu coloquei aqui somente o trabalho BD, tá bom? Então eu vou fazer aqui a variação de energia interna no processo ABD vai ser a quantidade de calor fornecido de A até B, ele falou que foi 120 joules, né? Então eu vou colocar aqui, nossa que letra feia. Vou colocar aqui 120 mais a quantidade de calor fornecida no processo BD é de 500, que ele falou lá, menos o nosso trabalho. Agora sim, o trabalho vai ser a área do nosso gráfico, né? O trabalho, então, vai ser essa área do gráfico aqui. Então, vou pegar 4.000 menos 2.500, não é isso? E multiplicar por 70 menos 25. Seria mais ou menos essa ideia aqui, ó. Então, vou pegar aqui, ó. O nosso trabalho BD... Ah, não, é BD, né? Só de B até D. É tudo isso aqui, gente, ó. É daqui de cima até aqui embaixo. Então, vai ficar assim, então, ó. 7... Aqui é quilopascais, né? Então, aqui é 70 quilopascais. Então, é 70 vezes 10 ao cubo. Então, vai ficar 70 vezes 10 ao cubo vezes a outra dimensão. Qual que é a outra dimensão aqui? Aqui é 4.000 menos 2.500. Não é isso? 4.000 menos 2.500. Só que nós estamos falando o quê? Nós estamos falando em centímetros cúbicos, né? Eu preciso transformar isso em metro cúbico. Então,
vezes 10 a menos 6, tá? Para transformar para metro cúbico, vezes 10 a menos 6. Resolvendo isso aqui, eu mato a questão número 10. Então, a variação de energia interna no processo ABD vai ser 120 mais 500 dá 620, né? Isso. Menos. Eu vou repetir esses 70 vezes 10 ao cubo. E vou resolver essa paradinha aqui, ó. Então, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou pegar 4.000 e subtrair de 2.500, vai dar 1.500, né? E vou dividir isso por 1 milhão. Não, por 100 mil, né? Não, 1 milhão. Vai dar 0,0015. Dá 0,0015, não é isso? Aí eu pego 0,0015 vezes 70. Por aqui, vezes 70 e vezes 1.000. Dá 105. Então, a variação de energia interna no processo ABD fica sendo, então, 620 menos 105. O que resulta, então, em dizer que a nossa variação de energia interna é 515. Olha só. 515 joules. Beleza? Tá aqui, então, resolvido a nossa questão número 10. Tá? Vamos agora para a próxima questão. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar, tá? Não se esqueçam, transformar de centímetro cúbico para metro cúbico é só multiplicar por 10 a menos 6, que vocês aí vão tirar de letra essa questão, tá? Vamos para a questão número 11. Deixa eu puxar aqui a tela para cima, para a gente fazer aqui agora a 11. Essa foi a 10, né? Vamos fazer agora aqui a nossa 11. Aqui, achei. Número 11. Número 11 fala o seguinte, ó. Tem-se 2 mols de gás perfeito monoatômico em um recipiente fechado de paredes indeformáveis que recebe 3.984 joules na forma de calor. O calor específico molar a volume constante desse gás é 12,45 joules por mol vezes Kelvin. Dado a constante universal dos gases, né, que é 8,3 joules por mol vezes Kelvin, pergunta-se, letra A, qual o trabalho realizado pelo gás? Então, olha só, ele fala que esse gás está no recipiente fechado e paredes indeformáveis. Se as paredes são indeformáveis, gente, é óbvio que não há variação de volume. Se não há variação de volume, obviamente que o nosso trabalho é zero, tá? Simples assim. Não tem muito o que fazer aqui, né? Na letra B, qual a variação de energia interna do sistema? Nós vamos usar aquela formulazinha. A variação de energia interna do sistema vai ser a quantidade de calor menos o trabalho realizado. Só que nós vimos aqui que o trabalho realizado é zero, né? Então, eu posso falar que a variação de energia interna vai ser igual à quantidade de calor recebido. Ou seja, a variação de energia interna, então, vai ser de 3.984 joules, tá? Então, essa seria a letra B. Tá aí resolvida a nossa letra B. Simplesinha, né? Porque a letra A já falou que o trabalho é zero, né? Vamos fazer a letra C. E a letra C fala o seguinte, ó. Se o gás estava inicialmente a 300 Kelvin, qual a sua temperatura final? Então, vamos pensar aqui o seguinte, ó. Ele quer saber qual a temperatura final, né? Eu posso usar essa mesma fórmula aqui, ó. A variação de energia interna, só que aquela de 3 sobre 2, ó. 3 sobre 2 de nRT, lembra? nR vezes ΔT. Só que como é ΔT, a temperatura final menos a temperatura inicial, não é isso? Então, eu posso escrever assim, ó. A variação de energia interna é 3.984 joules, que é igual a 3 sobre 2, vezes o número de mols é 2, que foi enunciado lá, vezes a constante universal dos gases, que é 8,3, vezes a temperatura final que eu quero saber, menos 300, que é a temperatura inicial, correto? Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, vamos lá. Então, eu tenho 3.984, que é igual, ó. Eu posso vir aqui e posso simplificar esse 2 com esse 2, né? Então, vai ficar 3 vezes 8,3. Então, vamos pegar aqui, ó. 3 vezes 8,3 vai dar 24,9. Então, 24,9, que multiplica a temperatura final menos 300, né?
que eu vou fazer aqui, ó? Vou pegar esse 24,9 que está multiplicando, vou passar ele dividindo para cá, ó. Vai ficar assim, ó. T menos, ou T, esquisito, hein? T menos 300, que é igual a 3.984 dividido por 24,9. Vai ficar temperatura menos 300 é igual. Vou fazer aqui, ó, 3.984, vou dividir por 24,9. Vai dar 160 exatamente. Vai ficar assim, ó, temperatura igual a 160 mais 300. Então, a minha temperatura, então, será de 460 Kelvin. Pronto, tá aí feita a letra C. Tudo bem? Bom, gente, a questão número 11, então, tá feita, certo? Espero que vocês tenham entendido a questão de número 11. E vamos agora para a questão número 12, né? Deixa eu achar aqui agora minha questão 12 aqui. Ah, aqui, já achei. A 12 tá aqui. O gráfico a seguir mostra a variação do volume de um gás perfeito em função da temperatura. A transformação entre os estados A e B ocorre a pressão constante de 10 a quinta newtons por metro quadrado. E a energia interna do gás aumenta em 1000 joules. Durante a transformação entre os estados B e C, o gás recebe calor. Então está aqui um gráfico. Calcule, letra A, a quantidade de calor recebida pelo gás entre os estados A e B. Então, vamos analisar aqui então. Ó. Deixa eu puxar aqui minha lousa. Vou escrever aqui questão de número 12. E vamos começar aqui. Então, vamos lá. Ele pede a quantidade de calor recebida entre os estados A e B, né? Ele diz que a energia interna aumenta em 1000 joules, então a variação de energia interna é de 1000 joules, tá? E vamos analisar aqui, o nosso volume de A até B, ele varia de 20 até aqui no meio é 70, né? Tá entre 60 e 80, então ele varia de 20 até 70 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos, não é isso? Então, vamos analisar aqui, vamos fazer a nossa formulazinha, porque eu já sei aqui, gente, ó, nessa letra A, que a variação de energia interna é a quantidade de calor menos o nosso trabalho, certo? Então, a variação de energia interna, ele já me forneceu lá, que é, aumentou 1000, então variou 1000. A quantidade de calor que está pedindo, e eu preciso calcular aqui menos o trabalho, né? O trabalho é pressão vezes volume. A pressão, deixa eu ver lá como é que está a nossa pressão lá no nosso gráfico. Não está no gráfico, está denunciado aqui, ó. A pressão é 10 a quinta, né? Então, pressão, porque esse trabalho aqui, ó, puxar aqui, ó, esse trabalho é pressão vezes a variação de volume, não é isso? Então, pressão é 10 a quinta, vezes agora a nossa variação de volume. O nosso volume variou de 20 a 70, então, 70 menos 20, né? Deixa eu minimizar isso aqui. Eu tô apanhando hoje, hein? Então, vai ficar 70 menos 20 vezes, vamos analisar aqui, ó. 70 menos 20 vezes 10 a menos 2 metros cúbicos, né? Vezes 10 a menos 2 metros cúbicos. Então, vamos analisar aqui a quantidade de calor que a gente vai ter. Então, eu vou repetir aqui, 1000, que é igual a Q menos 10 a quinta vezes 10 a menos 2. Vou fazer o seguinte, ó. 70 menos 2 dá 50, né? Vezes 10 dá 5 menos 2, 3, né? Então, vai ficar 1000, que é igual a Q, menos... Aí vai ficar menos 50.000, né? Ih, gente, deu diferente do gabarito, hein? Deu bem diferente. Vai dar 50.000, mais 1000, vai dar 51.000. No gabarito deu quanto, hein? Deixa eu ver aqui. Vai dar 51.000 joules, né? Deixa eu ver o que deu nosso gabarito aqui. Então, gente, depois de muito quebrar a cabeça, eu descobri que aqui está errado, ó. Não é 10 a menos 2. Corrige aí para mim. É 10 a menos 4, tá? Corrige aí porque está errado, tá bom? Então, não, esse volume aqui não é 10 a menos 2, é 10 a menos 4. Então, por isso que gerou essa confusão aqui nas nossas questões, tá? Então, eu vou voltar aqui. Deixa eu apagar aqui um pouco de coisa.
Eu vou ter que voltar aqui em cima e vou pôr aqui 10 a menos 4 aqui. Agora vai dar certo. Ó. Então vai ficar 1000, que é igual a Q menos. Vai ficar 50. 5 menos 4 dá 1, né? Então vai ficar assim, ó. Opa. Vezes 10 ele vai dar 1. Aí. Então vai ficar assim, ó. Q igual a 1000 mais 500. Agora deu gabarito. Q igual a 1500 joules. Beleza? Então tá pronto aí a nossa letra A. Depois dessa peleja toda, né? Descobri aí que na verdade está errado. Eu quebrei a cabeça aqui à toa, gente. Aqui é 10 a menos 4, tá? Corrige para mim. Bem aqui, ó, você vai trocar o 10 a menos 2 por 10 a menos 4, tá bom? Bom, continuando aqui, vamos fazer a letra B agora. O que a letra B pergunta, ó? A letra B pergunta, o trabalho realizado sobre o gás dos estados B e C. Gente, nos estados, aqui, ó, entre o estado B e o estado C, é uma transformação que isométrica, né? Ou seja, não altera o volume. Então, o trabalho realizado nesse caso é zero. Tá vendo? Ó? Se você for analisar aqui, ó, ele realiza de B até C a volume constante, porque o eixo Y agora é o volume, né? Então, nesse caso, você tem volume constante. Então, nosso trabalho, trabalho BC vale zero. É uma transformação isométrica, né? Ou seja, não há variação de volume. Quando não há variação de volume, nós já vimos que o trabalho é zero. Ok? Vamos para a letra C, então. E a letra C pergunta, vamos lá. Letra C pergunta, o valor da pressão do gás no estado C. Gente, então eu posso usar aquela formulazinha, ó. PV sobre T igual a PV sobre T. Só que nós estamos falando aqui de uma transformação a volume constante, né? Então, eu posso simplificar os meus volumes. Então, eu vou ter pressão B sobre temperatura B igual a pressão C sobre temperatura C. Lembrando que as temperaturas aqui devem estar o quê? Em Kelvin, tá, gente? Isso é muito importante. Então, a pressão B é 10 a quinta sobre a temperatura B é 350 Kelvin, que é igual a pressão C, eu quero descobrir, e a temperatura C é de 700 Kelvin, tá? Então, agora eu vou multiplicar cruzados aqui. Vai ficar assim, ó. Vai ficar 350 PC igual a 700 vezes 10 a quinta. Então, meu PC vai ser 700 vezes 10 a quinta dividido por 350. O que vai resultar, então, em 2 vezes 10 a quinta joules. Pronto, tá aí. Resolvida a letra C. Tranquilo, tá? Então, a questão número 12 também está resolvida. Mais uma vez, quebramos a cabeça aquela hora toda, gente. Questão número 12. E vamos agora para a questão de número 13, tá? Vou pegar a questão número 13 aqui. Espero que vocês tenham entendido a questão número 12. Foi bem simples, né? Vamos pegar a 13 aqui. Cadê a 13? Deixa eu fechar isso aqui. 12. Cadê a 13? A 13 está aqui embaixo. Deixa eu voltar isso aqui, o zoom normal, porque, né? Ninguém merece. Aí, 13. Tem-se 1 mol de gás ideal monoatômico que sofre uma transformação isobárica e cuja temperatura varia 300 para 500 Kelvin, sendo o calor específico molar do gás, a pressão constante, igual a 5 calorias por mol vezes Kelvin. Determine, ele falou que a constante universal dos gases aqui é 2 calorias por mol vezes Kelvin. Veja que não está em joule, está em caloria, por isso que é 2, tá? Ele pede a letra A quantidade de calor recebida pelo gás. Então, nessa letra A aqui, nós vamos usar uma formulazinha um pouquinho diferente, né? Vamos usar aquela fórmula, quantidade de calor é igual a N vezes C vezes ΔT. E aqui nós vamos substituir cada coisa aqui nessa fórmula, ó. O N é o número de mols, tá? O nosso C vai ficar sendo essa pressão aqui, vai ser o calor molar do gás, que é 5 calorias por mol vezes Kelvin, tá?
E a variação de temperatura é de 500 para 300. Então, vamos substituir isso aqui para ver o que vira. Vai ficar Q igual a N, que é a quantidade de mols, 1, vezes C, que eu falei que é 5 lá no enunciado, vezes a variação de temperatura, que é 500 menos 300, né? Então, eu vou ter que a quantidade de calor nesse caso, então vai ser 1 vezes 5 é 5, né? 500 menos 300 é 200, vezes 5 dá 1.000 calorias. Pronto, 1.000 calorias é a resposta da letra A. Vamos ver a letra B o que pede? A letra B pede a variação de energia interna do gás. Mais uma vez aquela formulazinha, ó, ΔU, né? ΔU igual a 3 sobre 2 de nRT. Certo? Então, a gente vai substituir cada coisa aqui, ó, ΔU igual a 3 sobre 2 vezes N, número de mols, R, a constante dos gases, que agora é 2, vezes ΔT, que é 500 menos 300. Não é isso? Então, meu ΔU vai ser... Eu posso simplesmente vir aqui, ó, simplificar esse 2 com esse 2, né? Então, eu vou ter, então, 500 menos 300 dá 200, vezes 3 dá 600 calorias, tá? Agora em calorias, gente, porque a constante está em calorias, tá? Então, observe sempre a constante, que ela é importante para determinar a unidade de medida do que a gente está calculando, tá? A letra C, então, eu tenho que o nosso ΔU, ele vale Q menos o trabalho, não é isso? Então, o ΔU é 600, que é igual o nosso Q, que é 1.000, menos o trabalho que eu quero calcular, certo? Então, esse trabalho vai ficar assim, ó. Vou passar esse trabalho para ficar positivo. Então, vai ficar trabalho mais 600 igual a 1.000, né? Então, eu vou ter, então, que o nosso trabalho vale 1.000 menos 600. E eu posso falar, então, que o nosso trabalho vale 400 joules. Fechou? Tá aí o trabalho, 400 joules. Finalizamos aí a questão de número 13, tá? Essa questão ela é relativamente fácil, tá, gente? A questão de número 13 ela é relativamente fácil. Agora vamos para a questão número 14. A questão que gerou muita dúvida das pessoas aí. É uma das questões mais difíceis realmente. Mas nós vamos fazer ela aqui e deixar bem tranquilo para vocês entenderem, tá bom? Então, pessoal, a questão de número 14 diz o seguinte, ó. Sob condições de pressão constante, certa quantidade de calor Q, fornecida a um gás ideal monoatômico, eleva sua temperatura em ΔT. Quanto calor seria necessário, em termos de Q, para produzir a mesma elevação de temperatura se o gás fosse mantido a volume constante? Então, essa aqui, na verdade, é uma questão que não envolve dados, né? Vamos trabalhar mais com letras, né? Nós sabemos que a quantidade de calor, ela é o trabalho mais a variação de energia interna, tá? Eu só isolei o Q daquela formulazinha que relaciona a variação de energia interna e quantidade de calor, tá? Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós vamos dizer que o nosso trabalho não é pressão vezes a variação de volume? Então, tá aí, PV, tá aí, né? Mas a variação de energia interna, ela é 3 sobre 2 de nRT, certo? Vou pôr ΔT aqui para ficar bonitinho. ΔT, beleza. Então, beleza. No lugar aqui, ó, só para vocês entenderem. No lugar desse trabalho aqui, eu coloquei a fórmula do trabalho. Pressão vezes volume, vezes a variação de volume. No lugar da variação de energia interna, eu coloquei a fórmula da variação de energia interna. Tá bom? Só para vocês entenderem. Isolei o Q e fiz essas adaptações. Então, agora eu coloco Q igual. Então, a partir daqui, o que a gente faz agora? Ó? Nós sabemos que PV... Nós sabemos que PV, ele é... que P ΔV, ele é a mesma coisa que NR ΔT. É a mesma coisa. Então, no lugar desse P vezes ΔV, eu vou escrever NR ΔT mais 3 meios de NR ΔT. Ok? Bom, até aí beleza, né, gente? Então, o que nós vamos fazer agora? Olha só. Nós vamos somar essas duas equações aqui, ó. Vai ficar Q igual. Para isso, o que eu vou fazer? Ó, aqui é sobre 2, não é? Então, eu vou pôr 2 aqui sobre 2, só para a gente poder conseguir somar isso aqui, ó.
2 mais 3 vai dar 5, né? Então vai ficar 5 NR delta T sobre 2, tá vendo? Então eu consegui fazer um mínimo rápido aqui. Fiz um mínimo útil comum rápido aqui. Então ficou 5 meios de NR delta T. Então vai ficar então Q igual. Então beleza. Nós então descobrimos que vale, ele quer em função de Q, não é? Na verdade? Então deixa eu voltar aqui. Se ele quer em função de Q, eu vou fazer o seguinte, gente. Eu vou isolar isso aqui, ó. O NR delta T, eu vou isolar essa parte aqui. Por quê? Ó, vocês vão entender agora. Vamos isolar ela então. Vamos fazer de conta que ela é uma variável. Então vamos ficar cruzado aqui. Então vai ficar assim, ó. 5NRT, 5NR delta T é igual a 2Q, né? E esse 5 está multiplicando, ele passa dividindo, né? Um pouquinho na frente, vai ficar assim, ó. NR delta T igual a 2Q sobre 5, certo? Só que o que vai acontecer aqui nesse caso, gente? Presta bem atenção aqui, ó. Eu sei que nesse caso, o nosso volume aqui, ele é constante, né? Ele é um volume constante. Se o nosso volume é constante, o nosso trabalho, então, é o quê? É zero. E a variação de volume, então, nesse caso, é zero. Quando isso acontece, toda a quantidade de calor é igual à variação de energia interna, né? Lembra lá? Se o nosso trabalho aqui for zero, a quantidade de calor ela é igual à variação de energia interna. Ok? Então, o que vai acontecer então, gente? Vou fazer o seguinte, ó. Toda nova energia... Mais uma vez, esse trem que tá me pegando. Toda nova energia que ele vai receber, então, vai ser o quê? Vai ser a variação de energia interna, ΔU, né? Ou seja, essa nova energia que ele vai receber, então, vai ser 3 meios de NR delta T. Agora você percebeu por que eu isolei o NR delta T? Porque ele vale 2Q sobre 5. Então, no lugar desse NR delta T aqui, eu coloco 2Q sobre 5. Então, ó, a minha nova energia vai ser 3 meios vezes, no lugar de NR delta T, eu coloco 2Q sobre 5. Então, vem aqui agora, simplifica 2 com 2. Então, a minha resposta, então, fica sendo que o Q' vale 3Q sobre 5. Essa, então, fica sendo aqui a nossa resposta. Tudo bem? Está aqui resolvida a questão de número 14. Então, resolvida a 14, vamos para 15, né? Deixa eu puxar aqui minha lousa. Vamos, então, aqui para a questão de número 15, tá? Bom, vamos lá. O que a 15 fala, gente? A 15 fala o seguinte, ó. Deixa eu pegar aqui a questão número 15. Um molde de gás ideal sofre uma transformação isotérmica reversível AB mostrado na figura. Está aqui saindo de A e indo para B, tá? Na letra A, determine o volume VB. Então, aqui está fácil, nesse caso. Eu vou dizer o seguinte, ó. PA, VA, TA. Deixa eu pôr aqui na letra A primeiro, né? PA, TA, VA é igual a PB, VB, TB. Certo? Só que isso aqui acontece a temperatura constante, né? Então, eu posso simplificar aqui embaixo. E eu posso falar, então, que a pressão A vezes o volume A é igual a pressão B vezes o volume B, né? Pressão A, vamos ver qual a nossa pressão A ali, vamos ver lá, pega lá. A nossa pressão A aqui, pressão A é 2 vezes 10 à quinta, né? Aqui, ó, 2 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado, a nossa pressão A. E o nosso volume A é 1 vezes 10 a menos 3 aqui, ó, metros cúbicos. Então, vamos escrever lá, ó. A nossa pressão é 2 vezes 10 à quinta, vezes o nosso volume A é quanto? O nosso volume A é 1 vezes 10 a menos 3, né? Vezes 1 vezes 10 a menos 3, que é igual a pressão B. A nossa pressão B aqui vai ser 1 vezes 10 à quinta, né? Então, vai ser 1 vezes 10 à quinta vezes o volume B. Ah, gente, observe que eu tenho 10 à quinta aqui e 10 à quinta aqui. Eu posso simplificar, né? Então, vai ficar aqui, ó, 2 vezes 1, 2.
vezes 10 a menos 3, que é igual a VB. Ou seja, o volume B é de 2 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos, tá? E na letra B, vamos ver o que a gente pede na letra B. Na letra B, ele pede, sabendo que o gás efetuou o trabalho igual a 138,6 joules, qual a quantidade de calor por ele recebida? Então é fácil aqui, né? Eu sei que a variação de energia interna é a quantidade de calor menos o nosso trabalho, tá? A variação de energia interna é zero. A quantidade de calor recebida, então, vai ser igual ao trabalho, ó. Se você isolar aqui, vai ficar assim, ó. Q igual a trabalho. Quantidade de calor igual ao trabalho, né? Então, eu posso dizer, então, o seguinte, ó. Que a quantidade de calor, então, vai ser igual a 138,6 joules. Pronto, tá aí. Respondida a letra B. Ok? Fácil, né? A 15 foi fácil. Vamos para 16. Vamos mais rápido, de ver se a gente consegue fazer mais exercícios nessa aula aqui ainda hoje. Vamos pegar aqui a questão número 16 agora. Questão número 16. Pega lá. A 16 fala o seguinte, ó. A figura a seguir representa o gráfico PV de um gás suposto ideal que sofre primeiramente um processo isobárico partindo do ponto A para o ponto B e depois um processo isovolumétrico partindo do ponto C, atingindo o ponto C, que situa sobre a mesma isoterma que A. Então, ele vai aqui de A para B, depois para C. Beleza. Letra A, calcule o trabalho pelo gás ao final do processo ABC. Então, gente, nessa 16 eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu pôr a caneta preta aqui. Vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que o trabalho ABC, ele é o trabalho AB mais o trabalho BC. Certo? Vamos lá no nosso gráfico lá. O trabalho AB mais o trabalho BC. O trabalho BC é zero, né? Porque aqui, ó, se você for analisar de B até C, volume constante, né? O volume aqui nesse caso é o eixo X. Então, de B até C foi a volume constante. Eu preciso calcular qual foi o trabalho realizado de A até B. É esse retângulo aqui, ó. Então, é 4 menos 2, né? Vezes 4 vezes 10 à quinta. Então, vai ficar assim, ó. Cadê, gente? Aqui. Então, vai ficar assim, ó. O trabalho ABC vai ser... Vou pegar o meu eixo Y, né, que é 4 vezes 10 à quinta, vezes o eixo X, que é 4 menos 2, que é 2, mais o trabalho BC, que é 0, né, volume constante, 0. Então, o meu trabalho ABC vai ser 2 vezes 4, 8 vezes 10 à quinta, mais 0, 8 vezes 10 à quinta joules. Pronto, está aqui resolvido a letra A. Na letra B, vamos pegar aqui a letra B. Deixa eu ver o que ele pede na letra B. O calor recebido pelo gás no final do processo ABC, né? Eu sei, vou usar aquela fórmula da delta U, né? Variação de energia interna, ABC, vai ser a quantidade de calor ABC menos o trabalho ABC. Beleza. Nesse caso aqui, então, vamos fazer, ó, delta U, ABC. Aliás, o delta U foi 0, né? Verdade. Vai ficar 0, que é igual a quantidade de calor ABC menos o trabalho ABC. Então, a quantidade de calor é igual ao trabalho, né? Então, a quantidade de calor ABC é igual ao trabalho realizado, que foi de 8 vezes 10 à quinta, lá na letra A, né? Joules. Pronto, tá aí. Opa! Então, tá aí resolvida a nossa questão B, né? Aqui. Vamos para 17. Tá acabando a aula. Deixa eu ver se eu consigo fazer 17 aqui. Acho que não vai dar tempo de fazer tudo, gente. Não vai dar tempo de fazer tudo, hein? Vamos fazer só 17 aqui e a gente finaliza, tá? 17 fala o seguinte, ó. O sistema baixo é composto por um êmbolo em cilindro fechado em sua parte interior de um gás ideal. Um operador aplica uma força de forma a comprimir o gás que recebe 300 joules de trabalho. Por ser um processo rápido e as paredes do cilindro serem de metal, isolante térmico, não há troca de calor com o meio externo. Letra A. Qual a variação de energia interna? Então, gente, isso aqui é um processo adiabático, né? Se é um processo adiabático, um pouquinho da letra A. Se é um processo adiabático, a quantidade de calor recebida ou cedida é 0.
Então eu posso falar que a variação de energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Então toda a energia interna nesse caso, ó, vai ser zero, que a quantidade de calor é zero, né? Menos 300, né? Então eu posso falar que o nosso ΔU aqui nesse caso é de 300 joules. Pronto, a letra A está feita, 300 joules. Depois, na letra B, ele pergunta o quê? A temperatura aumentou ou diminuiu? Gente, na letra B é o seguinte, a nossa temperatura ela aumentou. Por que ela aumentou? Se a variação de energia interna aqui nesse caso, ela é maior que zero, ou seja, ela é positiva, você tem um aumento da temperatura, porque a variação de energia interna e a temperatura estão estritamente relacionadas uma com a outra, não é isso? Então, se o ΔU é zero, portanto, o nosso ΔT também é maior que zero, ou seja, aumentou, tá? E na letra C, pergunta o seguinte, vamos ver na letra C. Se o operador diminuir o êmbolo, se o operador permitir que o êmbolo volte à posição inicial sem troca de calor com o meio, o que acontecerá com a temperatura? Gente, ela diminuirá até voltar ao valor inicial, né? Então ela vai diminuir até retornar à temperatura inicial. Fechou? Gente, deu tempo de fazer só até 17, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu vou passar o gabarito do restante, da 18, da 19, da 20, eu vou passar o gabarito para vocês. E na próxima aula aí a gente começa já um novo capítulo. Porque não tem jeito, gente. Esse mês já estamos em junho. Nós estamos no capítulo 9, temos o 10, o 11, o 12 e o 13 ainda para percorrer durante 4 semanas. Então é quase um capítulo aí por semana. Então agora a gente precisa dar uma acelerada, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Essa foi mais uma aula de Física da Frente B do Colégio Ápice. Eu sou o professor Roberto Couto e vou ficando por aqui. Um abraço.